Olá, pessoal. Estamos mais uma vez de volta com a nossa aula de física, certo? Eu sou o professor Matheus, professor do Colégio Logos, e vamos à aula de hoje. Bom, a nossa aula de hoje é sobre plano inclinado, certo? Mas vamos citar um pouco sobre máquinas simples. O que seria máquina simples? Na física, o termo máquina simples é reservado a pequenos objetos e instrumentos que facilitam a execução de diferentes afazeres do nosso dia a dia, como um martelo, uma tesoura, uma alavanca, uma rodana, assim como também um plano inclinado, são exemplos de máquinas simples. Ou seja, pessoal, são conhecimentos físicos, certo? Simples, como o próprio nome diz, máquinas simples, não precisa precisamente de um movimento, não são igual motores, mas eles são ferramentas para facilitar a vida do ser humano, certo? O primeiro indício, o primeiro indício que houve sobre máquinas simples, ou quanto ao nosso assunto plano inclinado, nós temos aí lá no Egito. Para construir suas pirâmides, os egípcios já utilizavam o plano inclinado para deslocar os grandes blocos, certo? Tem até a imagem aí, tem o plano inclinado e eles puxavam, arrastavam os blocos até os pontos mais altos, certo? Eles utilizavam isso, o plano inclinado, para que ele exercesse menos força, certo? Eles fizessem menos força nessas construções, facilitar a vida deles, certo? Bom, o plano inclinado é uma superfície inclinada em relação à horizontal, sobre as quais os objetos podem deslizar pela ação da força gravitacional, como por exemplo escorregadores, ladeiras e etc. A característica mais importante do plano inclinado é a questão do ângulo de inclinação, certo? Pessoal, observe que tem um bloquinho aí. Se eu tivesse esse degrau aí enorme, para mim botar o bloco, suspender o bloco e botar lá em cima, eu exerceria uma força muito grande. Se o bloco tivesse uma massa considerável, vamos dizer de 10 quilogramas, certo? Ou 30 quilogramas, eu exerceria uma força bem considerável para empendurar, para botar esse bloco lá em cima, certo? Mas, utilizando o plano inclinado, eu posso simplesmente empurrar, certo? Empurrando eu vou exercer menos força, certo? Eu vou percorrer um caminho maior, porque eu vou ter que andar sobre essa rampa, esse plano inclinado, mas em compensação eu vou exercer menos força, certo? Temos aí desenho do plano inclinado, temos aí o primeiro, que tem o plano inclinado e o bloquinho, só com o ângulo. Na segunda imagem, na imagem do meio, nós temos também a presença da força normal, certo? Como também da força peso, que a força peso, por sua vez, na terceira imagem aí, mostra que a força peso vai ter suas componentes no eixo X e no eixo Y, como a gente já havia comentado na aula anterior, certo? Na aula online.
Aí nós temos a decomposição do vetor P, onde ele vai se decompor no vetor x e no vetor do eixo y, certo? Então, como é que a gente calcula essa força P no eixo x? Bom, o vetor Px, o vetor peso no eixo x, ele vai ser igual a hipotenusa vezes o seno. Por quê? Porque o vetor Px, ele é um cateto oposto ao ângulo. O ângulo que vai importar pra gente, pessoal, não é mais o ângulozinho ali da inclinação, porque a gente sabe que o ângulozinho da inclinação é o mesmo ângulo entre o vetor P, que está de vermelho, com o vetor PY, que está de verde, certo? Então o vetor Px é o vetor oposto, é o cateto oposto ao ângulo. Então, utilizando aí, para calcular esse vetor, a gente vai usar o seno do ângulo, certo? Então, para calcular Px vai ser igual ao vetor P, que é a nossa hipotenusa, vezes o seno do ângulo, certo? Agora, e para calcular o PY, como ficaria? Ficaria PY igual a P vezes o cosseno do ângulo, porque o PY ele não é o cateto oposto, mas sim o cateto adjacente, o cateto que está ao lado do ângulo, certo? Então temos aí o cateto oposto, que é o Px, e o cateto adjacente, que é o Py. E nós temos o P, que é a nossa força-peso, como hipotenusa, certo? Como nós podemos observar, o vetor Py ele vai ser igual à nossa força normal, porque observem que eles estão no mesmo eixo, certo? Só que a força normal está para cima e a força Py está para baixo. Como ele não vai se deslocar nem para cima nem para baixo, ele vai permanecer parado em relação ao eixo y, certo? Então, nós temos que essas duas forças são iguais. Py vai ser igual à força normal, que aí eu botei como N, certo? O N aí é a força normal, certo? E P a gente já sabe que a força peso é calculado sendo pelo produto da massa vezes o campo gravitacional, a gravidade, certo? Que a gente adotou sendo 10 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E com a presença, se não houver atrito, certo? Esse bloco vai deslizar, sendo a força resultante igual à força Px, certo? Se não houver atrito, a força resultante vai ser igual a Px. Mais uma vez, se não houver atrito, a força resultante vai ser igual a Px, certo? E como é que a gente calcula a força resultante? Nós vimos lá que força resultante, segundo a lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não esqueçam, certo, pessoal? E havendo força de atrito, como é que a gente calcula a força de atrito?
a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito, que é justamente o coeficiente de atrito que vai lhe dizer o quanto a superfície é áspera, certo? O quanto essa superfície tem dificuldade de deslizar, vezes a normal. Ou, aí no caso, se nós sabemos que a normal é igual a PY, então aí no lugar da normal ficaria PY, certo? Então, a força de atrito seria igual ao coeficiente de atrito vezes o PY, ou vezes a normal, como está escrito aí, certo? E havendo o atrito, nós já sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nós sabemos que existe a força de atrito, então a força resultante vai ser a componente, a força peso no eixo X, que é a componente do eixo, é a componente da força peso, certo? Menos a força de atrito. Por quê? Porque se é atrito vai ter que estar aí na formulazinha, certo? E se é atrito, o atrito ele impede o movimento, ou seja, ele é negativo aí porque ele sempre vai estar no sentido oposto. Ele sempre vai estar querendo dificultar o movimento, certo? Ou seja, a força resultante vai ser igual ao componente PY menos a força de atrito. Como a gente sabe que a força resultante é massa vezes a aceleração, então nós temos aí a nossa formulazinha, massa vezes a aceleração, vai ser igual ao Px menos a força de atrito, certo? Então, se eu lhe der a massa do corpo, você pode substituir aí no lugar da massa, botar o valor que a questão lhe dá. Consequentemente, dá para você calcular a componente Px, porque nós sabemos que se ele deu a massa, a questão nós já pede para a gente considerar a gravidade sendo como 10 metros por segundo ao quadrado. Então tem como a gente achar o peso. E a questão também vai lhe dar o ângulo de inclinação dessa rampa, desse plano inclinado, certo? Menos, aí a mesma coisa, você tem como encontrar a força de atrito, certo? Tendo o ângulo, tendo a massa e sabendo a gravidade. Tem como achar também. E a questão também vai lhe dar o coeficiente de atrito, certo? Então, também terá como calcular. E por fim, a questão pode pedir para você encontrar a aceleração. Aí você faz toda a substituição, todos os cálculos e encontra a aceleração. Certo, pessoal? Entendido até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, podem me chamar no WhatsApp, certo? No privado, eu estarei à disposição de vocês. E por hoje é só. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Bons estudos e até a próxima.